Opa galera, aqui é o Nelius, eu tô só passando aqui pra dizer que foi mal a demora, mas eu tava meio sem tempo pra fazer as teorias e antes eu só podia usar o computador e como não podia ficar usando ele direto eu atrasava os vídeos. Bom, agora tô com um celular e vou começar a fazer minhas novas teorias, então se inscrevam, deixem o like e compartilhem isso. Mais um aviso, essa daqui eu não vou botar meta de likes porque é de um anime que eu comecei a reassistir que é Soul Eater. Pra aqueles que não conhecem por esse nome, do Loda Bom era isso falou e fiquem com o vídeo. Eu sempre fui alguém azarado, mas sempre esforçado. No final meu esforço acabaria no mesmo dia em que eu terminaria o meu namoro, pois estava sendo traído. Nesse dia fiquei muito agressivo e irritado. A única coisa que me faltou foi as veias na cabeça, mais que diria que meu azar, que há muito tempo eu pensei que finalmente tinha perdido, voltou da forma mais dolorosa que eu imaginava, e só porque bom e bem simples minha namorada me traiu com meu chefe e eu me vinguei arruinando a vida de ambos. Na fiz até a esposa do meu chefe descobrir essa traição. Os pais da minha ex a expulsaram pela vergonha que ela tinha feito não só para ela como para eles também, enquanto eu que estava caminhando sem uma única luz de esperança nos olhos, pois já havia feito o que eu queria, uma vingança rápida e satisfatória que mesmo que tenha me deixado sem objetivo ainda foi a melhor coisa que eu fiz, afinal sempre fui alguém extremamente vingativo. Só que o pior veio depois, quando eu decidi me mudar de cidade e começar do zero. Uma viga de aço do prédio em construção se soltou e caiu bem em cima do meu corpo. A sorte foi que fiquei vivo, mas o azar é que eu iria morrer ali mesmo de forma lenta e dolorosa, já que a viga de aço estas me atravessando no meio. Foram 5 minutos de muita dor, agonizando e implorando mentalmente para que algo acabasse com isso ali mesmo o mais rápido possível antes que eu não aguentasse. Mas sempre fui alguém orgulhoso e pessimista, então eu sabia que iria morrer ali e não queria nem tinha como alguém me salvar ou ajudar, por isso eu suportei a dor o máximo que pude calado. E quando comecei a perder a consciência ouvi o som de uma ambulância, mas já era tarde demais. Quando abri os olhos, dentro estava na frente de uma mulher muito linda e que por algum motivo me passava um ar de superioridade. Seus olhos vermelhos que brilhavam com um tom de luz dourada eram hipnotizados, seu belo cabelo longo e roxo ressaltava a sua beleza, e quando me aproximei mais para ter uma melhor visão de tal beleza, senti um sentimento estranho, como se eu já a conhecesse há muito tempo. Quando ela, que estava distraída, me viu, senti meu coração bater mais forte. Foi então que ela olhou alguns papéis que estavam na mesa em sua frente e depois de alguns segundos ela disse: entendo, você perdeu a memória depois de reencarnar e foi amaldiçoado por uma divindade daquele mundo, hein? Foi então que ela se levantou e se apresentou: eu sou Fismiria, mas talvez isso te ajude a lembrar de quem você foi. Logo em seguida a última coisa que eu vi foi em vulto e ela já estava na minha frente, e antes que eu reagisse ela me deu um beijo e no segundo seguinte muitas memórias de uma vida que eu nem sabia que eu já tinha vivido inundaram a minha mente. Depois de um tempo nos separamos do beijo, deixando um rastro de saliva. Foi então que ela me perguntou: então já se lembrou de tudo, querido Samael? Foi então que eu disse: bom, ainda um pouco confuso, mas sim, lembrei principalmente o fato de que minha vida anterior eu nasci em um mundo de cultivação e que por terem inveja do meu poder armaram para me matar, o que resultou no fim daquele mundo, pois eu havia me fundido com o coração do universo, que acabou fazendo tudo ser destruído, ou melhor, apagado da existência, do tempo e da inexistente. Mas você acompanhou minha alma até esse mundo sul, que por estar vivo e ter um poder que poderia destruir aquele mundo ficou aqui sem poder me ver ou saber o que acontecia comigo, só olhando nomes dos que nasciam e morriam. E agora que eu morri dentro e por causa do deus da morte desse mundo patético, que não foi com a minha cara nem com a aura que eu exalava, simplesmente me amaldiçoou com um terrível azar que duraria até minha morte para me enganar e me fazer de fantoche. Foi então que Fismiria então disse: bom, esse é o resumo de tudo. Eu então me afastei, então num idioma estranho disse: pela insolência de tocar e sujar a existência de um primordial era dos deuses se encerrará no 5º dia do 100º ano a partir de agora, para que ele recomece sem nenhum ser divino para interferir nos assuntos dos mortais e em suas vidas. Logo depois eu me virei e disse: agora apenas uma dúvida, Fismiria, porque meu nome mudou? Ela logo disse: bom, acho que essa maldição foi bem forte. Bom, de qualquer jeito você ainda é o Liang Wei que eu conheci no passado. Uma pena que agora você provavelmente vai querer ficar com o novo antes que Fismiria terminasse. Eu falei: não, eu sou Liang Wei e não Gabriel Grandões, sempre fui e sempre serei Liang Wei. Bom, mas e agora o que vai acontecer? Logo Fismiria disse: você morreu e agora vai reencarnar em outro mundo, o último pelo que eu vi, já que sua alma está em perfeita harmonia com seu poder de uma vez por todas, e dessa vez eu te acompanharei. Logo que terminou de falar ela materializou uma espada em sua mão e se apunhalou, e logo antes de cair eu agarrei e gritei: por que fez isso? Então ela me respondeu: enquanto eu estivesse viva teria que ficar aqui, mas agora posso ir com você para um novo mundo. Antes de que ela morresse ela materializou um colar e pediu para que eu selasse sua
sua alma no colar, assim ela poderia ir comigo para a próxima vida. Quando vi uma luz começar a me cobrir, fiz o que ela disse e a selei no colar e coloquei para garantir que fosse levado comigo. Então a luz nos envolveu e não consegui ver mais nada. Foi então que perdi minha consciência e comecei a ficar desesperado, achando que perde as memórias novamente. Só que em seguida eu abri os olhos e o que vi foi algo que para alguém que não estava acostumado com esse tipo de cena ficaria assustado, já que eu estava sendo segurado pela mão direita de um homem que já estava morto e na mão esquerda ele tinha uma lança que estava mantendo seu corpo completamente parado, ajoelhado, e nas suas costas tinham lanças e espadas quebradas enfiadas, e uma delas até o atravessava de um lado a outro, passando pelo coração com uma distância de 2 centímetros de tocar a minha cabeça e pingando sangue em meu rosto. Só que isso não era que assustava, pois o que assustava de verdade era a pilha de corpos na qual ele estava, e que pela altura muito provavelmente passava de milhares de corpos, e ao longe eu vi alguém que eu reconhecia muito bem, um dos personagens de um anime que eu estava vendo recentemente, a quem era bom nada mais nada menos que o Iguan, também conhecido como Crisântemo Doulou de Soulan no Doulou da Lua, ou seja, eu estava no anime de Soulan. Nota do autor: quando eu vi o anime o nome estava Doulou da Lua, mas vou ficar chamando de Soulan para ficar mais fácil, lembra? Mas isso não era o mais importante. Eu logo olhei para meu pescoço e lá estava o colar em que Fismiria estava selada. Eu fiquei aliviado e havia tirado um enorme peso do meu coração. Nesse momento foi então que notei algo que antes eu não tinha notado. O corpo na minha frente emanava uma fraca aura que era bem superior à aura que emanava do Iguan, fraca só que muito mais forte que a dele, e eu já sabia que o homem na minha frente estava morto. Então, para saber quem era ele, usei uma técnica que eu lembrava da minha primeira vida para ver quem era ele, o que o deixou nessa situação. Quando eu vi quem era ele, que tudo isso foi para me proteger. Involuntariamente comecei a chorar, e porque bom, ele era o meu pai nessa vida, e isso foi a maior demonstração de afeto de um pai para um filho que eu já tive, já que no fim de tudo, tanto a primeira quanto a segunda vida eu era órfão, mas pelo menos nessa eu sabia que eu era amado pelos meus pais. Foi então. Mas não foi só eu que senti esse poderosa aura que estava desaparecendo, e o Iguan também havia sentido, e rapidamente chegou no local e viu a cena que o deixou surpreso, já que quem estava na frente dele matou praticamente um exército inteiro de pessoas que estavam prestes a vir a Doulos, sozinho. E como ele sabia disso, todos os mortos eram cultivadores malignos que o salão espiritual estava caçando por suas atrocidades. Foi então que ele viu a lança na mão esquerda do meu pai e disse: lança demoníaca celestial, assassina de deuses. Então esse é o Ejun, a lança celeste da destruição. E pensar que ele estaria aqui morto ainda mais. Espero que é isso de quem é essa criança, não me diga aqui. Então foi por isso que o grande Super Download nível 95 desapareceu misteriosamente no final. Parece que até alguém sanguinário e brutal como um Ejun pode mudar ao encontrar o amor. Bom, farei um favor para você e levarei seu filho para o salão espiritual. Lá ele poderá ter uma vida melhor. Afinal de contas, uma lenda com tanto talento como você não teria como deixar seus filhos simplesmente morrer aqui, não é? Logo que o Iguan terminou de falar, a aura que antes escapava finalmente se foi, e a lança em Solongo começou a se desfazer e a se transformar em partículas de poder espiritual que entraram no meu corpo e o fortaleceram. E o Iguan, vendo isso, ficou impressionado, pois viu que mesmo morto a alma de Eijun se recusava a se dispersar até que eu estivesse seguro. Mas nem todo o poder espiritual foi usado para me fortalecer. Uma pequena parte se juntou e formou o nome de Anguan Eloglo, que por causa do processo de fortalecimento do meu corpo, mas o fato de ainda ser um bebê, me fez rapidamente dormir. E o Iguan, que deixou a surpresa de lado, me pegou, e quando ia trocar a manta que me cobria achando que estava manchada de sangue, ele percebeu que não existia uma única gota de sangue nela e que só tinha o sangue do meu pai que atingiu o meu rosto. Então ele limpou o sangue, me colocou nos braços, fez um escudo no meu corpo, afinal eu ainda era frágil para aguentar a velocidade de voo de um Doulou, e também pegou o corpo do meu pai, se dirigiu até um local onde Bibidong estava cercada por centenas de corpos. Continua.